que eu quero falar sobre os vícios comportamentais com vocês? Às vezes, na nossa vida, tudo aquilo que a gente tem, que tem na nossa vida, que não há um equilíbrio, tudo aquilo que a gente não mantém o equilíbrio, tudo aquilo que perde o equilíbrio na nossa vida, ele se torna um vício. E a gente tem falado sobre alguns vícios emocionais, né? A questão de brigas. Você já viu aquelas pessoas que são muito briguentas, aquela pessoa que parece que toda a confusão que tem, a pessoa tá lá envolvida naquele ambiente. Então, geralmente, a gente acaba identificando, né? Se identificando com alguma coisa nesse sentido. E a gente chama esses tipos de vícios de vício comportamental. Eu queria citar para vocês algumas coisas que se tornam vícios. Então eu vou repetir para as meninas que entraram agora. Tudo aquilo que perde o equilíbrio, tudo aquilo que não tem equilíbrio na nossa vida, ele pode virar um vício. Ele pode vir e se tornar um vício. E aí eu quero falar para vocês alguns vícios que podem acontecer dentro da nossa casa. E eu vou dar 3 exemplos de vícios que podem acontecer no nosso dia a dia. Eu tô falando do nosso dia a dia. Eu quero falar com você coisas que acontecem aqui na nossa casa, coisas que você vivencia, sabe? Eu quero trazer vivências do casal, vivências de você como mãe, sabe? O que acontece mesmo, que é aquilo que você olha e fala assim, poxa vida, eu nem sabia que isso seria tão prejudicial, ou eu nem sabia que eu estava passando por isso e que isso tinha um nome. Lembra quando eu falei na primeira aula, dê nome aos bois? É isso que nós vamos fazer, dê nome aos bois. E aí, o primeiro vício, a primeira falta de equilíbrio que pode se tornar um vício é falar demais. Falar demais pode se tornar um vício. A pessoa que não pensa naquilo que vai falar, a pessoa que sai descarregando, né? Como é que fala quando um trem tá indo assim, aí o trem descarrilha, né? A pessoa que sai falando tudo sem pensar naquilo que tá falando, quanto mais ela tem essa atitude, mais essa atitude cresce. É assim, quanto mais ela tem, entendeu? Então a gente precisa entender que se há falta de equilíbrio na fala, se você é uma mulher que fala demais, o marido chega, começa a falar, não dá esse tempo, no meio das discussões, começa a falar, não, porque eu perdi as estribeiras e eu falei o que não devia ter falado, aí depois a pessoa se arrepende, fica com remorso. Então, esses tipos de comportamento, ela vai conduzindo para um vício. Cada vez mais você se torna uma mulher que fala muito. E isso não vai te levar para um caminho positivo. Muito pelo contrário. Futuramente, pode ser que você seja aquela pessoa que as pessoas já não queiram mais estar perto de você. Pode ser que você seja aquela pessoa que você vai reclamar e falar assim, nossa, tem hora que parece que eu falo com as paredes, tem hora que eu falo que ninguém me escuta, tem hora que eu falo não sei o quê. E aí você vai perceber, talvez você fala tanto que as suas palavras perdem o valor. Eu falo essa frase pra vocês, mais uma vez eu falei justamente isso aqui na minha casa. Quando os meus filhos eram menores, eu comecei essa busca pelo autoconhecimento ali em 2012, por aí, mas em 2014 foi quando eu me envolvi nessa questão de autoconhecimento, nessa questão de busca espiritual, porque eu comecei pela busca espiritual depois que eu fui desenvolvendo, entrando nessa parte de desenvolvimento pessoal, que eu falo que uma coisa se conecta com a outra. Você não consegue se desenvolver espiritualmente sem desenvolver pessoalmente. Uma coisa tem que estar conectada com a outra. Eu gosto muito quando o pastor Cote fala assim, que a gente não pode espiritualizar o que é natural e nem naturalizar aquilo que é espiritual. Então existem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa de técnicas, a gente precisa de ferramentas, para aprender a lidar com a gente mesmo. A Bíblia mesmo fala vigiar e orar, né? A gente precisa vigiar as nossas atitudes, vigiar o nosso comportamento, vigiar as nossas palavras, vigiar os nossos olhares, vigiar aquilo que entra no nosso coração e também orar por aquilo. Então, não é apenas orar, nós precisamos conectar, precisa estar linkado, precisa estar conectado. E uma vez,
Lá na minha imaturidade, lá atrás, eu falei um dia com os meus filhos, sabe aquelas questões que eu ficava assim, Ivan José vai tomar banho, Ivan José já escovou dente, Ivna, recolhe esses brinquedos, Marisadora, não sei o que, Maria Luísa, lá. E aí, menina, leva a roupa lá pra mim. Busca ali. Ei, vem guardar a louça. Ei, vem me ajudar aqui. Ei, não sei o que. E era tanto, falava tanto, que chegou uma hora, parece que meus filhos bloquearam os ouvidos deles. E às vezes eu falava assim, meu Deus, eu preciso mandar esse menino escovar dente 5 vezes. Eu preciso mandar essa menina fazer isso não sei quantas vezes. Parece que minha palavra não tem valor, vocês não me respeitam. Porque parece que eu falo com as paredes. Quando eu tô falando alguma coisa, parece que eu falo com as paredes. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber. Eu falo demais. E na hora que eu tenho que falar, a minha palavra não tem valor. E aí foi quando eu virou a chave. Eu falei, poxa, eu tenho que falar aquilo que é correto. E eu lembro que aquilo que é necessário, não falar muito. E aí eu lembro que eu li um livro sobre disciplina positiva, da Jane Nelson, que ela ensina você o seguinte. Ó, já desviei completamente o assunto, mas eu vou falar, porque às vezes tem alguém que tá precisando escutar. E aí, ela falava o seguinte no livro, que você fala pra criança, né? Fulano, vamos escovar dente? Fulano não foi? A segunda vez você vai lá, pega na mãozinha da criança e leva a criança pra pia do banheiro. Escovar dente, meu amor. Aí a criança se toca e vai escovar dente. E isso é treinado, é treino. Então, a sua palavra, ela tem valor. Se você falar demais, se você falar todo o tempo, olha, entrou ela, pensei nela hoje. A minha nutróloga, nós vamos falar sobre cortisol daqui a pouco, doutora. Vamos falar daqui a pouquinho sobre cortisol. Eu tava no banheiro me maquiando, falei assim, bem que a Ludmilla podia estar nessa live hoje. Aí, gente, isso ensina no livro da disciplina positiva. Você vai lá, manda a criança fazer alguma coisa, né? Pede pra criança, fala, fulano, ó, tá na hora de tomar banho, tá na hora, vai tomar banho. A criança não vai, você pega a criança pela mãozinha, vem aqui, meu amor, e leva a criança até a porta do banheiro. Ó, agora é a hora de tomar banho. E aí eu entendi o quê? Que as minhas palavras, elas eram muitas palavras. E elas perdiam o valor. E virou essa chave em mim. E eu falei assim, poxa, eu preciso falar na hora certa. E foi aí que eu comecei a perceber. Às vezes eu ia chamar a atenção de um filho meu, eu não pontuava aquilo que eu ia chamar a atenção naquele momento. Vou dar um exemplo. Vou chamar a atenção por causa de nota da escola. Eu começava a falar da nota, mas de repente eu tava falando que ele me respondeu na semana passada. De repente eu tava falando de um comportamento que ele teve na semana retrasada. De repente eu tava falando o que aconteceu. Gente, alguém mais se identifica com isso ou era só eu? E aí eu começava a descarregar tudo aquilo que estava entulhado dentro de mim para chamar a atenção da criança ou do adolescente do momento que era impróprio, não era um momento. A mesma coisa nas discussões conjugais. Ia discutir alguma coisa, era ao invés de pontuar aquilo que nós vamos resolver o quê? Nós vamos resolver que você está chegando tarde no trabalho. Nós vamos resolver que muitas vezes a gente está jantando sozinhos, porque você chega do trabalho muito tarde. Ao invés de resolver apenas isso, não, porque você chega muito tarde no trabalho, pelo amor de Deus, porque não tem um dia que a gente não come com você, porque não tem um dia que isso, porque não tem um dia que aquilo. Não, e semana passada, que você ficou sábado e domingo não sei onde. Não, e tal dia que você fez não sei o quê. Não, e aí vai montuando aquele tanto de coisa que tá no seu coração, vai trazendo aquele tanto de insatisfações e você não consegue resolver nem aquilo que você começou. Sabe a reclamação inicial? Sabe aquilo que você precisa, o ponto que você queria conversar? Ele se mistura em todos os outros e não consegue resolver nenhum e nem outro e fica pior do que estava. E aí eu comecei a entender que eu tinha que falar no momento certo. Por quê? Porque eu estava ficando viciada em falar. Eu começava a chamar a atenção de um filho meu, de repente eu percebia que o olho dele fazia assim, ó. Ele tava só me olhando. Ele não tava prestando atenção no que eu tava falando.
E não é porque a pessoa não é porque às vezes a pessoa tá quieta, que a pessoa tá consentindo com aquilo que você tá falando. Não é que muitas vezes, às vezes você tá falando um monte de coisa pro seu esposo, e o seu esposo tá quieto, não quer dizer que ele tá consentindo com o que você tá falando. Ele já tá em outro planeta. Ele simplesmente não quer mais discutir. Não vale a pena, ele não quer mais falar. Ele cansou. Ele sabe que é uma batalha que é perdida, e é perdida para os dois. Então, quando eu falo que a gente precisa tomar cuidado com com a fala, com o que sai da nossa boca, quando a gente precisa tomar cuidado, é que se a gente não se tocar, se a gente não anotar e pontuar, olha, eu vou falar com meu filho, apenas isso. Doutora, tudo bem, outro dia a gente marca para falar, porque eu gosto muito, muito, muito das suas explicações. Outro dia a gente marca para uma live. Nós duas, para você conversar com as meninas e passar muitas informações que você tem maravilhosas. Meninas, e aí o que acontece? Ao invés de pontuar, falar, não, eu quero falar só esse assunto hoje, para não sobrecarregar, para não pesar o ambiente, para a pessoa não se sentir desmotivada. Não, a gente fala sem nexo e vai falando, e vai falando, e vai falando. Uma técnica é justamente essa. Você precisa resolver uma coisa, você resolva apenas aquilo. Não vai cavucar o que está lá no passado. Não é o momento, você precisa resolver aquilo que está no presente. E se você não tomar conta e não for consciente das suas palavras, do que sai da sua boca, se você não pensar antes de falar, você vai se tornar aquela mulher faladeira. E a Bíblia chama de mulher goteira. E sabe o que a Bíblia fala? Que é melhor você morar num deserto do que você morar numa casa que tem uma mulher briguenta, que tem uma mulher rixosa. Então, a gente precisa ter a consciência daquilo que a gente está falando, porque senão torna um vício comportamental. Falar demais se torna um vício comportamental. Então, nos momentos de discussões, pensa com você, se você é aquela uma que começa a falar descontroladamente, sem pensar no que você está falando e dirigindo palavras que ferem e que machucam o coração do outro. E depois você vai e você se arrepende. Amiga, eu quero falar uma coisa pra você. Aquilo que você já falou, aquilo que saiu da sua boca não tem como voltar pra dentro da sua boca. Aquilo que você já proferiu contra o outro, aquilo que você já falou, aquele defeito que você evidenciou, aquela palavra que você o diminuiu, que você o inferiorizou, ela não sai mais do coração do outro. Por mais que você peça perdão, por mais que você se arrependa, por mais que você fale assim, não, eu falei na hora da raiva. Amiga, não tem como você ir lá e você tirar assim, ó. Não tem como. E não tem como voltar mais pra dentro da sua boca. Tudo que você joga pra fora da sua boca, ela cai no universo. Amiga, cai no universo. Tudo que sai pra fora da sua boca, cai no universo, amiga. Por isso que você precisa tomar cuidado com o que sai da sua boca, com falar demais. Tome cuidado, amiga, em falar demais, porque se você não tomar cuidado, acaba se tornando um vício comportamental. Outro vício comportamental, que se a gente não tomar cuidado, que se não tiver o equilíbrio, se torna um vício comportamental. Muitas vezes, talvez se você é daquelas que às vezes está tão insatisfeita com a vida, às vezes está inconformada, né, com a situação que você está passando no seu relacionamento, ou inconformada muitas vezes com a educação dos seus filhos, ou inconformada muitas vezes com você mesma, às vezes inconformada, uma insatisfação que você não sabe de onde vem, que nada te satisfaz, que nada te alegra, né, uma coisa assim que vem de dentro, você sente que falta alguma coisa. Então, se você está desse jeito e você tem o hábito de encostar em alguém e começar a reclamar, amiga, cuidado. Porque o hábito, a reclamação, ela pode se tornar um hábito. E pode se tornar um vício comportamental. Aí, vocês lembram ontem que eu falei da senhora que estava na fila do mercado, esperando lá no açougue? Que ela começou a reclamar, aí ela começou a falar baixo, ela não estava falando alto. De repente, ela começou a falar mais alto, de repente, ela chamou o açougueiro, de repente, até a postura dela mudou na fila.
A postura dela mudou. E aí ela começou a falar assim, a levantar a mão. E aí, sabe o que acontece? Eu quero falar uma coisa pra você. A pessoa, ela não percebe que ela tá sendo assim. Esse vício, ele passa a ser natural pra ela. Esse comportamento, no cérebro dela, ela tá agindo de uma forma natural, ela tá agindo de uma forma correta. Ela não sabe discernir se tá certo ou que tá errado, porque para ela está completamente cheia da razão. Ela imagina e ela acredita que ela está certa. E quanto mais ela age desse jeito, mais esse comportamento ela tem. Então, você cuidado com as reclamações, cuidado com as murmurações, cuidado se você é aquela pessoa que você reclama demais, que você fala demais, que você é aquela pessoa que nada que acontece, sabe? Que você não consegue olhar pro dia e enxergar as pequenas coisas que Deus nos oferece. Eu falei muito com as meninas isso ano passado, falei bastante com as meninas. Gente, nunca o ar foi tão desejado igual foi o ano passado. Nunca um respirar foi tão desejado quanto foi o ano passado. Eu tenho uma amiga que o menininho dela, ele tem o oxigênio, né? Ele precisa do oxigênio. Agora ele já desmamou, ele já aprendeu a respirar tudo, mas eles têm um lá, porque às vezes se der alguma crise respiratória, ele precisa do oxigênio. Então ele tem um cilindro na casa dele. E quando ele veio da UTI pra cá, de outro estado pra cá que ele tava, eu fui receber os materiais na casa deles e os filhos deles estavam comigo pra eles irem buscar o neném. Né? Ela tava lá, na verdade, o marido foi buscar os dois. E aí eu fui na casa receber o material e aí chegou um moço com oxigênio e ele falou assim, isso aqui, ó, vale mais do que ouro. Ele falou, isso aqui vale vida. Um cilindrinho de oxigênio. Isso aqui vale vida. E são coisas que a gente não tem nem noção. E nós temos de forma gratuita. E muitas vezes a gente não valoriza. Muitas vezes a gente olha as coisas que deixaram de acontecer na nossa vida e a gente não pensa como uma amiga colocou ontem aqui. Quando acontece alguma coisa comigo errado, de uma forma que não era para ter acontecido, eu penso logo que é o quê? Um livramento. Foi dessa forma que ela falou. Pois se eu atraso para chegar no trabalho, pois se acontece alguma coisa na minha casa, pois se conturba alguma coisa que me atrasa no restante do dia, eu penso que foi um grande livramento. Mas na maioria das vezes a gente não tem esse olhar. A gente começa a reclamar daquela situação e eu conversei ontem com vocês. A reclamação é você clamar 2 vezes por aquele problema, por aquilo que está acontecendo. Quando as meninas chegam pra mim e falam assim pra mim, ai, Adriele, porque o meu marido? Ai, porque o meu marido isso, porque o meu marido aquilo, porque o meu marido lá, porque Tá bom, amiga. E aí? Não, mas você fala assim porque você não conhece o meu marido. Amiga, realmente eu não conheço o seu marido. Eu não conheço o seu marido, eu conheço você. Eu conheço o que você tá me contando. Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que se você sentar aqui e se você falar mal do seu marido, você acha que quando você sair daqui ele vai estar melhor ou pior? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, se você abrir a Bíblia, ela fala que as suas palavras ela tem o poder de vida ou de morte. Você pode curar ou você pode matar através da sua língua. E não é às vezes matar fisicamente, você pode matar alguém espiritualmente, maldizendo essa pessoa. Você pode, no momento da raiva, virar para um filho seu e falar que aquele filho seu não vai ser nada. Ou falar que aquele filho seu só dá trabalho. Maldizer um filho. Você é a autoridade espiritual na vida do seu filho. Aquilo que sai da sua boca, aquilo que você fala, é de tamanha importância que você não tem noção. Por isso que a Bíblia fala pra gente abençoar os nossos filhos. Por isso que a Bíblia fala pra você abençoar os nossos filhos. Você acha que se você falar assim, não, esse menino é teimoso demais, ele vai ser mais ou menos teimoso. Você acha que se você reclamar do seu marido, ele vai ser um marido melhor ou pior? Amiga, você está semeando com as suas próprias palavras.
semeando o comportamento de um filho, semeando o comportamento do seu marido, semeando muitas vezes alguma coisa que já está acontecendo na sua casa. Só que ao invés de você transformar isso em palavras de bênção, em orar por isso e pedir ajuda de Deus, ou falar, olha, o que eu posso fazer? Que passo que eu posso dar? O que você acha que eu posso me mexer aqui para que a engrenagem gire de uma forma diferente? Você vai lá e você faz completamente ao contrário. Você simplesmente fala mal da pessoa. Você não busca ajuda, muitas vezes, para a sua transformação. Você busca ajuda querendo que a transformação venha para o outro, mas não para você. Então, cuidado com as reclamações. Cuidado, porque a reclamação ela pode se tornar um vício altamente destrutivo. É muito difícil, escuta o que eu tô falando, é muito difícil você alcançar a expectativa de uma pessoa reclamona. É muito difícil. Por quê? Porque tudo que o outro faz, nada tá bom. Uma pessoa que reclama das coisas, você pode fazer um tanto de coisa, nada tá bom. Nada tá bom. Eu lembrei de uma coisa que eu quero comentar com vocês. Eu lembro que o ano passado, a gente tava no Renovo, né? E aí a gente tava dando os passos, todo mundo junto, porque eu fiz ao vivo e foi dinâmico. Hoje tá lá na plataforma e no dia 14 nós vamos falar sobre o Renovo. Mas antes era ao vivo, antes era ali acompanhando com as meninas, né? E teve uma menina no compartilhar, porque depois a gente desligava aqui e a gente ia pro Skype e a gente compartilhava lá no Skype. E tinha uma situação que era da gente preparar um café da manhã e tal, e bem simples assim, mas simples, só o ato de servir. Era para desenvolver esse ato de servir. E na maioria das vezes, quando a gente começa a mudar as nossas atitudes, quando a gente começa a servir, quando a gente passa a fazer algo, a pessoa, e isso é inconsciente. Eu tenho livros aqui que falam sobre essa parte inconsciente. É inconsciente, a pessoa ela se sente na obrigação de fazer algo por você também. Ela se sente na obrigação de retribuir aquilo que você está fazendo por ela. E você vai ver que quando você começar a fazer as coisas pelo seu marido, automaticamente ele vai querer retribuir. Ele vai começar a fazer as coisas por você. Entende? Passa a ser uma via de mão dupla. E eu lembro que essa amiga, ela tinha passado, né, já esse passo, que eu acho que é o segundo, terceiro passo, não lembro mais. E ela pegou e levou um café pra ele e tal, fez uma coisa, levou na cama. Aí foi passando uns dias, ele levou também na cama pra ela. Só que ele fez o quê? Ele pegou um copo americano de café e ele levou pra ela na cama. Gente, quem vê assim, quem vê com o olho, sabe aquela história, o copo metade cheio, metade vazio? Dependendo da forma que você olha, e ela infelizmente olhou o copo metade vazio, e depois eu tive que ir lá no privado e conversar com ela, ela falou assim, nossa, você acredita que ele trouxe só um copinho de café pra mim? Eu falei, amiga, como é que você me fala uma coisa dessa? Você imagina pra um homem que nunca fez nada desse tipo de coisa, para um homem que nunca se preocupou, o que ele pensou? Na cabeça dele, ele tava fazendo uma coisa assim, fora do normal. Eu vou preparar um café para minha esposa e vou levar lá na cama para ela. E olha a forma com que você enxergou. Aí sabe o que acontece? Ela falou assim, nossa, só esse copinho. Sabe o que acontece? Você acha que no dia seguinte ele vai levar? Nunca mais vai levar. Dificilmente esse homem vai levar um cafezinho para ela na cama. Dificilmente essa atitude dele vai se repetir. Sabe por quê? Porque a pessoa está viciada em reclamar. Ela não conseguiu olhar o copo meio cheio, falar, poxa, hoje ele trouxe um copinho, mas pode ser que amanhã ele traga uma bandeja. Ela não foi grata por aquele comportamento. E você entende como a reclamação ela está conectada com a ingratidão? A reclamação, às vezes, ela está conectada, às vezes não. A reclamação, ela está conectada com a falta de gratidão. As pessoas que reclamam demais, elas não conseguem enxergar o lado bom da vida. As pessoas que reclamam demais, elas potencializam só aquilo que é ruim. As pessoas que reclamam demais, elas não conseguem enxergar as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã sobre a vida dela.
Não conseguem. Elas ficam com os olhos tão vendados, elas se tornam pessoas tão críticas, elas se tornam pessoas irritadiças. Você tem que fazer as coisas do jeito que ela criou a expectativa. E eu posso falar, são as pessoas mais frustradas que eu conheço. Porque dificilmente alguém vai superar a sua expectativa. Deixa eu te falar uma coisa, amiga. As pessoas não têm bola de cristal para adivinhar o que você tá querendo, não, tá? As pessoas não têm bola de cristal para adivinhar o que tá passando pela sua cabeça. Se você não aprender a comunicar, e eu falo isso para você em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos. Se você não aprender a comunicar, se você não aprender a falar, se você não aprender a falar assim, olha amor, eu gosto tanto quando você faz isso por mim. Quanto mais você falar que você gosta, mais ele vai fazer. Por quê? Porque aquela atitude dele está sendo validada. Mas se você reclama de uma atitude, por menor que seja essa atitude, se for positiva para você, valide a atitude. Porque se você reclama, dificilmente ele vai ter essa atitude positiva novamente. Muito pelo contrário. Você quer receber uma coisa, porém você vai passar a receber outra. Por quê? Porque você semeou com a sua palavra algo diferente daquilo que você imaginava receber. Poxa, eu queria receber uma bandeja, mas ele me trouxe um copo. Proferi uma palavra para ele que desanimou ele, no dia seguinte não recebo nem um copo. Mas se tivesse validado, nossa amor, aquele dia eu fiquei tão feliz que você levou aquele copinho de café. Nossa amor, nem acreditei. Ai amor, olha, nunca tomei um café tão gostoso da minha vida. Sabe o que ele vai fazer? No dia seguinte, você pode ter certeza que talvez não estivesse na bandeja, mas estivesse num pratinho. O café e o pão de queijo. Você pode ter certeza que ia estar lá. Mas não. Está concentrada na reclamação. Vício comportamental. Quanto mais você reclama, mais reclamona você é. E aí, eu vou falar uma coisa pra você. Dificilmente você vai enxergar as qualidades em uma pessoa se você é algo que você é reclamona. Ninguém vai ser bom o suficiente para quem é reclamão. Tudo que o outro faz, a pessoa que é reclamona poderia ter feito melhor. Sempre assim. Quer sempre as coisas do jeito dela e tem dificuldade de elogiar, reconhecer e agradecer. Tem dificuldade. Terceiro ponto, que eu tenho muita coisa para conversar com vocês. Viver a vida dos outros. Viver a vida dos outros pode ser um vício, pode se tornar um vício. E eu quero falar pra você, não quero dar sermão em você não. Se você gosta de ser fifi, continue sendo fifi. Mas eu quero falar uma coisa pra você. Se você acha que viver a vida dos outros porque assim, o que as pessoas têm que entender é que quando elas passam a viver a vida dos outros e a comentar sobre a vida dos outros, ela tá aliviando momentaneamente um problema que ela tá tendo. Você já ouviu aquela pessoa que fala assim, ou eu tenho problema, hein? Mas fulano, pelo amor de Deus, fulano tem problema, olha. Você já ouviu? O que essa pessoa tá fazendo? Essa pessoa simplesmente tá diminuindo na cabeça dela um problema que ela tem e ela está evidenciando o problema do outro. Mas cada um de nós sabemos aquilo que nós passamos. Cada um de nós somos responsáveis pela vida que nós estamos vivendo. Você não é responsável pelo problema do outro, você é responsável pelo problema que está dentro da sua casa. Você é responsável em resolver esses problemas. Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que às vezes ficam sabendo um problema de alguém e falam assim, não, fulano não devia ter, mas se fulano tivesse feito isso, não tinha acontecido aquilo. Mas se Beltrano não tivesse sido assim, não tinha acontecido aquilo, tinha saído de outro jeito. Então a gente é muito rápido para resolver o problema do outro porque nós estamos fora da situação, mas a gente não tem essa tamanha rapidez para olhar para dentro de nós e analisar os problemas que muitas vezes estão dentro da nossa casa. Que às vezes foram problemas que foram criados ou aconteceram até mesmo por causa do nosso próprio comportamento, das nossas próprias palavras. Talvez nós mesmos criamos esses problemas. Então, quando você analisa o problema do outro, quando você evidencia o problema do outro, quando você vive a vida do outro, você deixa de viver a sua vida. E isso pode se tornar um vício. E um vício grave. Por quê? Porque você não consegue analisar o que está acontecendo na sua casa, você não consegue analisar o que está acontecendo com você, você não consegue ver onde você
precisa melhorar, onde você tem que às vezes diminuir na sua fala, onde você tem que ter a consciência. Por quê? Porque você fica conectado naquilo que o outro está acontecendo com o outro. E eu vou te falar, sabe onde que isso acontece? Muito dentro da igreja, sabia? Eu falo que isso é uma estratégia suja de Satanás. Bom, tudo que vem de Satanás é sujo, né? Mas isso... Gente, eu tô achando que eu tô tão escura. Deixa eu trazer mais pra frente. Eu falo que isso é uma estratégia de Satanás. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela começa na igreja... E aí ela começa, e a igreja, gente, ela transforma as pessoas. O que você escuta, aquilo que você ouve, as ministrações, né, as missas, se você for católica, aquilo que o padre está falando, que o pastor está falando, aquilo que o líder religioso está falando, é algo que ele está te ensinando. Ele está pregando algo para a sua vida para que você possa aprender e ser transformada com aquilo. Então, a transformação pela palavra, então você acaba enxergando coisas no seu comportamento, você acaba crescendo espiritualmente, mas de repente você começa a olhar o irmão lá que está em pecado. E eu falo que pecado é cada um com o seu pecado, hein? Nenhum mais do que o outro. Então, cada um com o seu pecado. Não adianta você ficar analisando o pecado do outro, porque você também tem os seus. E aí isso acontece dentro das igrejas, porque daí você para de analisar aquilo que você precisa crescer, você para de olhar para dentro de você para de se autoanalisar, você para de se colocar na direção do Espírito Santo, falar assim, Senhor, me molda, me quebra como um vaso, me molda, me faz novamente, e aí você começa a falar do outro, não, porque o fulano lá, ó, do jeito líder de casados, e olha o jeito que ele fala da mulher. Não, porque olha, você viu o que aconteceu? Não, porque... Aí você evidencia o outro. Amiga, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu gosto muito de falar isso. Meu esposo sempre falava isso. A igreja é um hospital de almas. Não tem lugar melhor para um pecador do que dentro da igreja. Não tem. Ele tá no lugar certo. Vai chegar uma hora que aquilo vai ser curado. Vai chegar uma hora que vai ser transformado. Mas aí o que acontece com você, que eu quero falar pra você, a sua transformação, ela estagna naquele momento, porque você desviou o seu foco. Ao invés de olhar para dentro de você, se transformar, se restaurar, você passa a olhar para dentro do outro e querer tomar conta da vida do outro. Isso se torna um vício comportamental. Isso se torna um vício comportamental e um vício comportamental dos grandes, sabia? Dos grandes. E aí o que acontece? Você deixa de viver a sua própria vida, você deixa aquilo que você precisa ser moldado de escanteio e começa a observar do outro. E vocês lembram daquele versículo que diz assim, primeiro, tire a trave do seu olho, para depois fazer o quê? Tirar o cisco no olho do irmão, não é verdade? Então, muitas vezes, a gente estagna no nosso crescimento espiritual e pessoal porque a gente está observando o crescimento do outro. A gente desviou o foco do crescimento. E isso vira um vício comportamental. Então, analisa o que a sua família precisa de transformação, o que você precisa de transformação. Analisa o seu interior. Eu falo no curso de casados o seguinte, que se cada um olhasse para dentro de si, não precisava de curso de casados. Não precisava. Você sabia que a maioria dos casais, inclusive eu, quando eu fui fazer o curso de casados porque eu achava que quem precisava de transformação era meu marido. Poxa, eu preciso fazer o curso de casados. Meu marido tá difícil de lidar com ele. E todos os casais que chegam aqui, que sentam nessa mesa, que quem já fez curso de casados comigo sabe disso, eles chegam aqui, eles encostam aqui, a primeira aula, eles acreditam que é o outro que precisa de transformação. Né? Logo, começa a olhar para dentro deles mesmos. E se cada um olhasse para dentro de você mesmo, você pode ter certeza que a sua casa, ela era muito transformada. Mas a gente fica preocupado no quê? No que o outro não faz, no que o outro faz, no que o outro deixa de fazer, no comportamento do outro que é assim, porque o outro é assado, e a gente não olha para dentro da gente e vê aquilo que nós temos o poder de transformar. Porque nós só temos o poder de transformar aquilo que está dentro de nós. Vamos passar. Adriele, mas eu quero ser tanto uma pessoa melhor, eu tenho tanta boa vontade de mudar. Amiga, é comprovado cientificamente o quê? Que a boa vontade tem prazo de validade curto. Só boa vontade não basta. Você precisa treinar.
Tudo se inicia com a boa vontade, mas não se mantém só com a boa vontade. Você precisa de treino. É treinando. Se você fala demais, você vai treinar a não falar tanto. Se você fala da vida dos outros, ou se você repara da vida dos outros, se você é muito crítica e muito julgadora em relação aos outros, você vai treinar como? Todas as vezes que vier um pensamento pra você julgar, pra você criticar o comportamento do outro, você vai, se calar. Se calar. E você vai observar você. Você vai observar essa sua atitude, ser consciente daquilo que você tá fazendo. Se você tem o hábito de reclamar, o que você vai fazer? Vai treinar não reclamar. Vai fazer, sabe o quê? Um caderninho de gratidão. 10 motivos de gratidão por dia na cabeceira da sua cama e vai colocar lá. Você vai ver como em pouco tempo as coisas boas acontecerão com você. Na hora que você começar a observar as coisas boas que você já tem e muitas vezes não reconhece. Então, caderninho da gratidão. Vamos lá. Por isso que às vezes se torna tão difícil deixar um hábito. Por quê? Porque só a força de vontade não basta. Ai, tinha um bicho no meu cabelo. Peraí que eu me perdi, tinha um bicho no meu cabelo. Por isso que às vezes se torna tão difícil deixar um hábito que se tornou um vício. Pode ser o começo, mas não sustenta toda a transformação, porque precisa de treino. O que eu quero falar com vocês? Que muitas vezes a gente precisa dominar as nossas atitudes. Eu já falei um pouco isso com vocês. Mas eu quero falar um pouco com vocês sobre o que está nesse livro aqui. Que ele fala sobre... Eu já indiquei esse livro para as meninas que entraram agora, eu já falei sobre ele. Sobre o cortisol. Quero falar para você que o cortisol, o nível de cortisol no nosso corpo, ele aumenta quando a gente se irrita, se estressa por alguma coisa que acontece. E aí eu quero ler algo para você, porque às vezes esses sintomas, eles podem vir, né, fisicamente. Você pode estar sentindo isso fisicamente. E muitas vezes você fala assim, poxa, eu tô sentindo isso e eu não sei por quê. Então eu quero trazer para você sobre o cortisol. Espera aí que eu vou achar uma página. Bom, nível do cortisol. Como temos explicados, aumenta em circunstância de medo. O nível do cortisol, ele aumenta nessa circunstância. Medo, ameaça, tristeza ou frustração. Quando estamos intoxicados pelo cortisol, esse hormônio está inundando o nosso sangue e ele tira o quê? Ele fica no lugar da serotonina e da dopamina, que dá essa sensação de bem-estar. Então, esses hormônios, porque o cortisol é um hormônio, ele traz sintomas físicos, psicológicos e comportamental. E é isso que eu quero falar para vocês, principalmente para quem é mãe. Físico, ele causa queda de cabelo, causa tremor nos olhos. Sabe quando seu olho começa a tremer assim? Nível de cortisol. Às vezes você tá ansiosa, estressada, nervosa, irritada. Começa a suar excessivamente as mãos e os pés. A pele começa a ficar seca. Sensação de nó na garganta. Angústia, sabe? Coração apertado, um aperto no peito. Sensação de asfixia. Parece que o ar não entra, né? Coração acelerado. E vai, adormecendo as extremidades, sabe? Pontas dos dedos dormentes. Problemas e alterações gastrointestinais. Irritação no reto, dores musculares, problemas na tireoide, enxaqueca, tique, artrite e fibromialgia. Amiga, a irritação, ela não causa boas coisas pra gente. A gente vai colher, e assim como Freud fala, né? Se a gente não aprende a lidar, se a gente não fala sobre as questões que acontecem com a gente, o corpo ele fala, não tem jeito. O corpo ele vai extravasar aquilo que tá acontecendo com você. Ele vai extravasar. Nas mulheres, altera o ciclo menstrual e afeta a capacidade de engravidar. Agora eu lembrei de uma coisa que eu quero falar para vocês. No psicológico, ele muda os padrões no sono, né? Traz tristeza, irritabilidade, incapacidade de divertir, apatia, se torna aquela pessoa apática. Falha na concentração e na memória. A ansiedade permanente é a porta para a depressão. A pessoa se torna muito ansiosa, é a porta aberta para a depressão.
A memória ela é muito sensível ao nível alto de cortisol, porque o hipocampo, que é uma região que está aqui tá no hipotálamo, ele guarda as nossas memórias. E eu quero falar uma coisa pra você. Sabe quando o seu filho tá antes de ir pra escola e ele tem uma prova importante naquele dia, mas acontece alguma situação estressante e você perde a paciência e você grita com o seu filho? Sabe o que acontece? Isso aqui, ó. A memória é muito sensível. Por quê? Porque o cortisol dele vai lá em cima. Porque ele sentiu medo. Naquele momento ele sentiu uma frustração, um impacto. Ele teve impacto naquele momento. Ele ficou muito nervoso naquele momento. E aí o que acontece? O hipocampo é a zona do cérebro responsável pela aprendizagem e memória. E é afetado diretamente pelas mudanças do nível do cortisol. É isso que acontece. Aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar na prova, ele não vai se lembrar do que aconteceu, do que ele estudou. Às vezes ele até sabia, mas ele não vai se lembrar. Se você é uma mãe que grita muito, que briga muito com seus filhos, você pode ter certeza que facilmente o seu filho vai ser aquela criança que tem dificuldade de aprender. Ele está ele está sendo submetido aos níveis de cortisol muito alto. Sabia? Isso vai afetar na aprendizagem dele. Vamos lá, comportamental. Altos níveis de cortisol, a pessoa tende ao isolamento. Ela não quer ver as outras pessoas, ela não quer ver amigos, parentes, tem dificuldade de começar uma conversa. Ela acaba evitando atividades habituais, né? Ela é uma pessoa que é inexpressiva a eventos sociais, não quer ir, não quer estar, não tem vontade. E é isso que eu queria chamar a sua atenção. Que muitas vezes a gente age nas nossas atitudes e com as nossas atitudes a gente acaba se tornando negligente com o nosso próprio comportamento. Porque a gente não tem o conhecimento necessário para aquilo. E muitas vezes a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, muitas vezes a nossa impulsividade pode estar prejudicando os nossos filhos, o nosso casamento, a nós mesmas. Você está sendo submetida a um estresse tão grande, a uma irritação tão grande, a uma falta de paciência tão grande, que isso tá tão em você que daqui a pouco você fala assim, eu tô com fibromialgia, não aguento de dor no corpo, Amiga, tem que começar a analisar essas coisas. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E sabe quando eu falei pra você que as coisas espirituais precisam se conectar com as coisas naturais? Aí muitas vezes a pessoa tá lá na igreja pedindo oração pra ser curada, pra ser isso, pra ser aquilo, mas sabe como que ela vai ser curada? Na hora que ela tiver conhecimento, na hora que ela se desenvolver pessoalmente, na hora que ela crescer como pessoa, na hora que ela olhar para dentro dela e ela entender o que acontece no corpo dela, é aí que ela vai ser curada. Porque não adianta a pessoa estar lá orando e é uma pessoa nervosa, irritada, às vezes nem grita, nem fala, mas guarda coisa pra dentro dela, guarda no coração dela, sabe, o coração assim rancoroso. Às vezes ela não é uma pessoa briguenta, mas guarda tudo pra dentro dela. Tem que tomar cuidado com isso. Eu vou passar pra vocês uma técnica que vai ajudar muito vocês nessas situações que vierem. E eu vou passar uma técnica para vocês. As outras técnicas estão todas lá na plataforma, lá no Renovo. Tem várias técnicas. Tem muitas meninas que estão aqui que já fizeram o curso comigo. Elas já sabem as técnicas. E você pode ter certeza que são técnicas que realmente livraram elas de discussões desnecessárias, que livraram elas de muitos momentos que estava conturbado, que livraram elas de muitas irritações desnecessárias, dessa desconexão por não se tornar consciente com aquele momento. E eu quero falar para vocês, a primeira técnica que eu quero ensinar é sobre respirar. Quando você está no meio de uma discussão, você não consegue respirar. A sua respiração ela fica curta. A respiração curta ela não oxigena o seu cérebro. Não oxigenando o seu cérebro, você não consegue pensar. Você não consegue pensar. Porque você fica tão fissurado naquilo ali, em falar aquilo ali, porque que você não consegue pensar. O seu pensamento não expande. E aí é onde você acaba falando as coisas descontroladamente. Por quê? Porque você não pensou naquilo que você ia falar. Você saiu falando. E aí a respiração, ela oxigena o cérebro.
E quando ela oxigena o cérebro, ela te dá um tempo para você pensar naquilo que está acontecendo. Ela não deixa você inconsciente daquela situação, você não age assim no impulso, você se torna consciente daquilo que você está falando. E quando você respira, e você pode respirar 7 vezes, no meio de uma discussão, no momento que sabe, que parece que tá tudo dando errado, começa a respirar. Começa a respirar. Por quê? Porque com a respiração, você vai melhorar a circulação sanguínea e a sua memória. Você vai reduzir o estresse, vai reduzir a ansiedade, vai acalmar o seu corpo. Ele vai regenerar as células, restaurar o fluxo de oxigênio, reduz a pressão arterial e as enxaquecas, ajuda no processo digestório e elimina as toxinas, fortalece o sistema imunológico, induz produção de melatonina que melhora o seu sono. Então, todas as vezes que você for passar por uma situação de estresse, que você estiver naquela situação de estresse, respira. Respira. Parece tão simples, parece tão bobo, mas é tão comprovado cientificamente isso. Apenas respira. O marido chegou nervoso, chegou estressado, falou um monte de coisa que você não gostou, ó. Respira. Respira. Viu alguma bagunça dos filhos, sabe? Quer chamar a atenção das crianças por causa de uma coisa? Respira. Pensa, seja consciente no que você vai falar, como que você vai falar, a forma com que você vai falar. Seja consciente das suas atitudes, daquilo que sai da sua boca. Não vá que nem um trem escarrilhado, falando. Sabe por quê, amiga? Porque quanto mais você caminha para esse lado, quanto mais você caminha para o descontrole emocional, e ontem nós falamos muito sobre isso, sobre a falta de equilíbrio emocional, sobre as pessoas que são debilitadas emocionalmente, quanto mais você é assim, amiga, o caminho de volta é tão mais longo. Às vezes você nem consegue, sabia, recuperar algumas coisas. Sabia? Às vezes você nem consegue. Por isso que quanto mais rápido você acordar, quanto mais rápido você aprender, quanto mais rápido você treinar essas ferramentas, e uma ferramenta tão simples quanto essa, quanto mais rápido você começar a treinar isso na sua vida, amiga, aquele caminho, ele já não vai ficar tão distante. O caminho de volta, ele já não está mais tão distante. Queria agradecer cada uma de vocês e parabenizar você que está aqui, que ouviu, que esteve até o final. Tenho certeza que tem muitas meninas que anotaram. Se anotaram, poste lá, me marca, porque eu quero ver as anotações de vocês, eu quero ver o que vocês anotaram. E eu oro ao Senhor para que cada uma de vocês tenha um crescimento, e um crescimento que vai gerar uma transformação na sua vida. Nós precisamos de mulheres transformadas. Porque, sabe, você é influência dentro da sua casa. Você tem um poder de influência e de transformação que você não imagina, mas você tem, porque Deus colocou essa habilidade em você. É uma característica da mulher isso. Então, pegue essa característica e influencie positivamente a sua casa. Eu gosto de falar que se a gente quer morar numa sociedade melhor, a nossa família tem que ser melhor. Porque a sociedade, a base da sociedade é a família. E a base da família é o casal. Agora você é uma só carne com seu marido. Se ele não se despertou para mudança, se ele não se despertou para fazer algo, amiga, se desperte você. Que na hora que você se despertar, você pode ter certeza que você é tão influenciável que automaticamente ele vai entrar na caminhada. Às vezes pode até demorar um pouquinho, porque tem um processo, mas que ele vai entrar, ele vai. Ó, um grande beijo para cada uma de vocês. Que Deus abençoe vocês. Amiga, deixa eu te falar sobre a sabedoria. Eu também não tinha sabedoria. Muito pelo contrário. Eu sofri muito pela falta de sabedoria, sabia? E eu comecei a buscar. Eu comecei a treinar. Eu percebi que eu poderia fazer alguma coisa por mim. Eu poderia fazer alguma coisa pela minha casa. Que eu não precisava chegar de ano em ano e chegar com meu esposo, chegar para mim, eu chegar pro meu esposo e falar assim, ai, eu não sou mais feliz com você. Ah, eu acho que é melhor cada um seguir seu caminho. Ah, eu acho que não sei o quê. Eu entendi que aquilo não era para mim. Que eu podia viver uma vida diferente. E a sabedoria, amiga, ela
é derramada quando a gente pede. Se você for lá em Tiago, no capítulo 1, eu acho que é capítulo 1, versículo 7 ainda, se eu não me engano. Você vai em Tiago, no início de Tiago, ele vai falar que Deus dá sabedoria para aqueles que pedem. E ele dá sabedoria sem medida para aquele que pede. Ele tem prazer em dar sabedoria. Às vezes não é que você não tenha sabedoria, mas às vezes você não tem, não consegue praticar. Mas por que você não consegue? Porque você ainda está agindo pelo impulso. Você não entende que na nossa vida, tudo que nós plantarmos aqui, a gente vai colher. E muitas vezes você se deixa levar pela sua impulsividade. Muitas vezes você se deixa levar pela sua razão. Às vezes você se deixa levar. E ninguém tem razão. E ninguém tá certo. Tá todo mundo perdendo. Porque quando uma família está se desfazendo, tá todo mundo perdendo. Os filhos estão perdendo, você tá perdendo, seu marido tá perdendo. É todo mundo que tá perdendo. Ninguém tá ganhando. A sociedade tá perdendo. Tá todo mundo perdendo. Ninguém tá ganhando. Só que eu quero falar uma coisa. Quando você entende que você tem esse poder, quando você entende que você pode se influenciar, que por mais que pareça difícil, se você colocar em prática um dia por cada vez, igual eu falei agora da respiração, gente, eu não passei 5 técnicas. Se vocês entrarem lá no Renovo, tem um monte de técnica no Renovo. Aqui eu trouxe só uma ferramenta. E você quer saber? Se você fizer só essa ferramenta aqui, se você treinar só essa ferramenta, você vai ver que muitas coisas na sua vida vai ser transformada. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa de uma transformação extraordinária. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser abduzida e colocada de novo. E não é isso. A transformação é diária. É uma coisa de cada vez. Eu falei sobre a técnica da gratidão. Amiga, faça a técnica da gratidão. Seja inconformada com o jeito que você está vivendo a sua vida. Seja inconformada, amiga, com o pouco que você tem. Seja inconformada, amiga, com o jeito que o seu marido te trata. Seja inconformada com o seu jeito. Comece a fazer a lista da gratidão para você ver como você vai transformar. Agora, sabe qual é o problema que eu vejo? É que muitos vêm aqui, escuta, eu sinto que o coração é tocado, eu recebo direct, eu recebo mensagem no WhatsApp, eu recebo muitas coisas, mas vocês saem daqui e vocês não colocam em prática. E é aí que está o problema. Porque o mérito não é daquele que vem aqui ouvir. Não, é daquele que ouve e daquele que coloca em prática. Se você falar assim, não, hoje eu vou colocar em prática só a respiração, fica, amiga, uma semana colocando em prática a respiração. Aí depois você fala assim, não, agora eu vou colocar em prática a respiração e a gratidão. Aí fica, amiga, colocando em prática a respiração e a gratidão. E é assim, é aos poucos. É aos poucos que as coisas acontecem na nossa vida. São aos poucos, você não precisa de muita coisa, de uma coisa extraordinária, de um milagre que venha, que você se transforme. Não, é um pouquinho de cada vez. Coloque e me conta. Coloque em prática a respiração. Faz uma semana. Depois coloque em prática a questão da gratidão. Faz mais uma semana. Aí depois você vai agregando outras coisas. Mas eu tenho certeza que a transformação, ela vem para aqueles que buscam. A sabedoria vem para aqueles que permitem. Ela vem. Porque eu conheço muitas pessoas, inclusive eu. Eu fui muito transformada por Deus. Mas eu busquei as ferramentas. Aquilo que eu aprendia, eu colocava em prática. E eu quero ver você viver nesse processo. Tem muitas meninas que estão aqui, ó, que viveram um processo maravilhoso e ainda vivem esse processo. É fácil? Não é. É rápido? Não é. Mas é tão gratificante. Conversei agora há pouco, antes de entrar na live, com uma amiga que mandou um direct. Eu acho que eu até postei lá. Há 2 anos ela tá nesse processo, há 2 anos, e eu falei, amiga, é um processo que muitas vezes é tão doloroso, mas é tão gratificante. Gente, quando eu olho para trás e vejo a Adriele que eu era, eu nem me reconheço. Eu não me reconheço quando eu olho para trás e falo, nossa, mas eu era daquele jeito. Mas eu pensava daquele jeito, mas eu falava daquele jeito, mas eu agia daquele jeito.
mas eu me permiti. E eu quero ver isso em você. Eu quero que você se permita. Porque por mais doloroso o jogo que seja, é tão gratificante. É tão gratificante. É tipo assim, é algo transformação. Depois que passa, você nem se lembra as dores que você viveu naquele momento. Sabia? Deus é muito maravilhoso. Deus é muito maravilhoso. Ele faz você passar pelo processo e você não enxerga as dores que você passou. Parece que nem foi você. Sabia? Meninas, um grande beijo para cada uma de vocês.